Muito bem, 8 horas 19 minutos, já estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição, aqui pela Folha FM, hoje no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, também no oferecimento de Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano, Laboratórios Plínio Bacelar e ainda com o apoio de Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. O programa de hoje recebe com muito prazer aqui o Pedro Doria, colunista da CBN, do Jornal Globo e também do Estadão. Aloysio, nesse bloco, o tema principal aí parte lá para Brasília e envolve o Brasil todo, claro, a disputa, o Brasil que fica entre Lula e Bolsonaro e na expectativa de uma terceira via. Eu volto com você, Aloysio. Pedro, vamos lá, é bom de fazer programa com o jornalista que, quando o entrevistado, ele rola a bola do bloco anterior para o próximo bloco, né? A dela fica mais fácil. A polarização Lula-Bolsonaro não é nenhuma novidade. Eu me recordo de uma pesquisa do Datafolha de outubro de 2017, que eu fiz uma matéria sobre essa pesquisa e repercuti com alguns cientistas políticos e tal, e dava Lula e Bolsonaro ali, isso um ano antes de 2018. A Datafolha já registrava que estavam destacados Lula em primeiro lugar e Bolsonaro em segundo lugar, mais ou menos nos patamares que tem hoje, se não me falha a memória, destacados. E Lula saiu do jogo, os motivos todos nós sabemos, acho que não vale a pena falar aqui sobre isso, mas ela está posta aí de novo, né? Lula foi tirado do jogo pela condenação da Lava Jato, depois TRF4, STJ, STF reviu e julgando a parcialidade do Moro e o caso do Foro, questionando o Foro de Curitiba. Lula está no jogo, acho que ninguém imagina que ele esteja fora, e a gente tem, por coincidência, o próprio Moro surgindo como opção viável de terceira via, se destacando. É a ironia do destino, o que é isso? Vamos lá. Primeiro, a gente tem poucos elementos para entender onde que o brasileiro está hoje. A gente sabe onde que o brasileiro estava em 2018. Democracias são pendulares, elas são construídas para serem pendulares. Tá? Um determinado partido fica um tempo no governo, ao fim desse processo está desgastado, as ideias novas que tinha e que dariam certo já deram certo, já foram postas em práticas. Depois de alguns mandatos, 1, 2, 3 mandatos, esses partidos, quando estão no governo, começa a calcificar, sabe? Não tem ideias novas, as pessoas estão habituadas, estão só naquele hábito de defender o governo, das críticas e tudo mais. Começa a se causar uma certa exaustão e a população elege a oposição, que fica 2 ou 3 ciclos eleitorais no governo, e aí começa a calcificar, começa a não ter ideias novas, e acontece uma troca. Então, por conta disso, democracias tendem a ser pendulares. Você vai da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, e vai girando. O Brasil elegeu de 2002 a 2014 a esquerda. Em 2018 elegeu a direita. Eu não tenho a impressão de que o brasileiro tenha já voltado para a esquerda. Eu acho que a gente ainda está num momento favorável à direita. Agora, Bolsonaro é um desastre completo. E eu já não estou mais falando das tendências autoritárias e ditatoriais dele. Eu estou falando da inépcia completa como governante. Ele é muito incompetente, ele não fez absolutamente nada. E se você pensa que ele trazia como promessas declaradas ou não, as de que ele combateria a corrupção, de que ele garantiria escolas conservadoras que não discutem sexualidade com crianças, etc., e que ele traria para o Brasil segurança pública, de certa forma, implicitamente, essas eram as 3 promessas
na campanha Jair Bolsonaro, ele não entregou nada disso. Ele não entregou as escolas conservadoras, ainda bem. O governo não tem que se meter em como que escola funciona. Ele não entregou maior segurança pública, a gente continua tão ruim quanto ou pior. E ele está aí sendo candidato para um partido do Centrão, governando com o Centrão. Movendo moinhos para proteger os filhos corruptos. Então, Bolsonaro não entregou nenhuma das promessas e você ainda tem a Covid e você ainda tem a inflação. Quer dizer, nada ajuda Jair Bolsonaro. O Atlas Inteligência, que é uma das nossas novas instituições de pesquisas, publicou uma pesquisa no início dessa semana em que pela primeira vez registrou a aprovação como ótimo e bom do Bolsonaro abaixo de 20%. Ele está em declínio. A mesma pesquisa Atlas, de alguns dias depois, põe Sérgio Moro com algo parecido com 13% dos votos. Se você para pensar, o que o eleitor queria em 2018, ele votou no Bolsonaro pensando no Moro. A maior parte dos eleitores brasileiros não são de extrema-direita. O que uma imensa parcela dos eleitores votaram quando escolheram o nome do Bolsonaro, viram no Bolsonaro o reflexo da Lava Jato e de uma repulsa ao Partido dos Trabalhadores, aquilo que a gente chama de antipetismo. É por isso que votaram no Bolsonaro. O Bolsonaro não entregou nada disso. O Moro entrega isso. O Moro é Lava Jato. Então, se por um acaso o eleitor ainda estiver naquele clima de 2018, eu acho que a candidatura do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro tem um potencial imenso de crescer. Até 2, 3 semanas atrás, a gente falava, essa terceira via não decola, essa terceira via não isso, essa terceira via não aquilo. A gente não pode mais dizer isso. Porque há movimento real detectado por todas as pesquisas. Sérgio Moro entrou no jogo e Sérgio Moro cresceu. Em várias pesquisas com mais de 10 pontos. Agora, como é que funciona esse... Então, já temos claro que o eleitor de direita está em busca de um candidato. Quando a gente pensa segundo turno, isso vale para o Brasil, isso vale para a Argentina, isso vale para o Chile, isso vale para o Uruguai. Todas as democracias que estabeleceram segundos turnos, vem o seguinte fenômeno: você tem um candidato que representa os eleitores de direita e um candidato que representa os eleitores de esquerda. Então essa é uma corrida dificílima para Ciro Gomes, porque ele é um candidato que representa eleitores de esquerda, ele tem um programa de governo claro, que é um baita de um mérito para um candidato. Todos os candidatos deviam ter isso. Ciro é um cara que fala claramente o que ele vai fazer se ele for eleito presidente da República. Ele tem seguidores extremamente leais e fiéis. O problema é que eles juntam 10% da população citando, dos eleitores citando. E o Lula é o líder indiscutível da esquerda brasileira. Então é muito difícil tirar o Lula do segundo turno. Não é impossível tirar Jair Bolsonaro do segundo turno. Para o Ciro, essa corrida, eu não consigo enxergar um cenário com 2 candidatos de esquerda no segundo turno. Então, eu não consigo enxergar um cenário sem Lula no segundo turno. Eu não consigo enxergar o Ciro no segundo turno. Agora, o Moro está começando a crescer. Isso quer dizer que o eleitor está começando a prestar atenção na eleição. Isso quer dizer que o eleitor está começando a fazer experiências. Quando um candidato começa a crescer... Você vê Marina Silva em 2014, ela começou a crescer. Ela começou a crescer, isso quer dizer que os eleitores que não queriam votar no PT não gostavam necessariamente do Aécio Neves como candidato. Então, quando você declara o voto num candidato, no Sérgio Moro ou na Marina em 14, o que você está fazendo, na verdade, não, achei simpática aquela pessoa. Aí você começa a prestar atenção naquele candidato. Você olha com mais atenção para as pesquisas, para as entrevistas que dá, faz umas buscas no YouTube, faz umas buscas no Google.
Aí, nesse momento que você começa a prestar atenção, o Moro está seguindo a cartilha. Está dando entrevista em tudo quanto é lugar, está falando onde pode, e é isso mesmo que tem que fazer. Nesse momento, esse voto é consolidado ou não. Se o voto no Moro for consolidado, a gente vai ver que ele não vai perder eleitores, ele vai começar a ganhar eleitores. E quem perde eleitores provavelmente é o Bolsonaro nesse jogo. Se o voto do Moro não se consolidar, ou seja, ele está com 13,x% na última pesquisa Atlas. Se ele começa a perder votos, isso quer dizer que aquele eleitor que quer um presidente de direita, mas que não quer o Bolsonaro, porque senão ele já estaria com o atual presidente, vai experimentar outros nomes. Rodrigo Pacheco? João Dória? Não sei. Mas ele vai experimentar outros nomes. A gente tem a possibilidade ali de ver outros nomes dessa terceira via começando a crescer. Às vezes é difícil ao longo dos meses ver esse movimento, porque se o Moro continua ali com 13 pontos, foi isso que aconteceu com a Marina Silva em 2014. Ela continuava ali bem perto de chegar no segundo turno. E parecia que ela estava sólida, mas na verdade tinha muita gente que ia, achava mais ou menos e saía. Achava mais ou menos e saía. Só que outros iam. Então, há um fluxo de eleitores entrando e saindo, e ela se mantém ali nos 17%, 18%. Pode ser que o Moro fique ali nesses 13% durante alguns meses. E a gente acha que ele está sólido, e na verdade tem muita gente entrando e muita gente saindo. Pode ser que o Moro comece a crescer. Se ele começar a crescer, é sinal de que ele está consolidando eleitores e novos estão vindo e ficando. É uma dinâmica, Luísio, interessante de a gente assistir. É difícil a gente prever, mas o chute que eu daria hoje é: Lula está no segundo turno e não existe espaço para um candidato de esquerda crescer. Bolsonaro é favorito para estar no segundo turno. Existe espaço para um outro candidato de direita ou centro-direita ocupar o lugar dele e crescer em cima dele. Num segundo turno contra Bolsonaro, eu acho muito difícil que o ex-presidente Lula perca. Num segundo turno contra outro candidato, eu acho que qualquer coisa pode acontecer, inclusive uma derrota do Lula. Agora, pode ser que em março do ano que vem eu tenha outra opinião, tá? Isso é um filme, não é uma fotografia, não dá pra gente antecipar resultado de eleição antes de acontecer. Pedro, só pegar essa pegada, Arnaldo. Depois eu vou estar chegando no final, só eu boto para você e Cláudio terminarem, pode ser? Tudo bem. Desculpa. O que o Pedro falou me lembrou muito o George W. Bush, foi um presidente dos Estados Unidos que ficou marcado pelo atentado do World Trade Center, mas não foi marcado pela inteligência, né? Mas tem uma frase muito boa dele que é isso que o Pedro falou: o futuro é algo que veremos amanhã. Essa frase se fosse dito por outra pessoa, né, seria... Mas enfim, você não acha... Desculpa, Arnaldo, só para isso que eu queria falar. O Auxílio Brasil e uma eventual vitória do Caixa, agora em dezembro, no segundo turno presidencial do Chile, não podem favorecer Bolsonaro? Eu acho pouco provável que o cenário chileno interfira de alguma forma na eleição brasileira. E a extrema-direita no Chile, o Boric é favorito, né, o candidato da centro-esquerda. Os chilenos puseram no segundo turno um candidato de extrema-direita contra um candidato de centro-esquerda. Isso me cheira a eleição francesa que levou a Marine Le Pen contra o Emmanuel Macron, e o Macron ganhou. O Macron não era um candidato de centro-esquerda, ele era um candidato de centro. Mas a Le Pen era de extrema-direita. E o Boric não tem o desgaste que o PT tinha no Brasil.
Eu não acho que o Bolsonaro teria ganho contra um candidato em 18 que fosse de outro partido que não o PT. Mas, de qualquer jeito, não acho que o Chile interfira na eleição brasileira. O Auxílio Brasil pode interferir sim, Aloysio, mas a gente tem que levar em consideração alguns aspectos. O primeiro é a expectativa da população. A população chegou a receber um auxílio emergencial de R$600. Para a maioria das pessoas, isso bate. O governo pode pagar R$600. Isso não é exatamente verdade, mas o que bate é isso. O Auxílio Brasil vai ser de 400. É mais do que o Bolsa Família, mas é menos do que aqueles 600. A gente não sabe quantas pessoas, em que circunstâncias vão receber esse auxílio, porque esse auxílio está muito mal desenhado. Lembra como foi uma atrapalhação só a distribuição do auxílio emergencial quando ele surgiu? O aplicativo da Caixa que dava errado, as pessoas não tinham celular para conseguir o aplicativo, justamente as pessoas que mais precisavam do dinheiro não tinham celular e os caras, como se estivessem em Marte, decidiram que o troço ia ser distribuído via app. Esse é um governo muito incompetente. Eles desmontaram a estrutura do Bolsa Família, que era uma estrutura desenhada pelo Ricardo Henriques e pelo Ricardo Paes e Barros, que era de uma beleza. Olha, um dos grandes méritos do governo Lula foi o desenho desse programa de auxílio, que é o Bolsa Família. Enquanto que o auxílio emergencial, esse Auxílio Brasil, joga fora todo o cadastro único, que é a base da distribuição do Bolsa Família, e desmonta a estrutura de governo técnica que o distribuía. Então a gente tem que levar em consideração a possibilidade de que a implantação desse Auxílio Brasil seja uma grande confusão. E tem um último aspecto, que é o seguinte: inflação, Aloysio. A inflação está alta. É possível que a gente chegue em junho e para o brasileiro que recebe o Auxílio Brasil, aquele valor faça pouca diferença em relação ao que ele recebia do Bolsa Família, porque o real terá perdido valor. Então, eu tenho dúvidas de que o Auxílio Brasil vá representar um boost, um roubo de eleitores tradicionalmente lulistas para o Bolsonaro. Porque é isso que o auxílio pode fazer: tirar eleitores do Lula e dar para o Bolsonaro. A memória que essas pessoas têm do Lula é uma memória de uma lealdade. O que o Lula representa para essas pessoas o Lula é um de nós. O Lula é um retirante nordestino que passou fome, que teve uma vida profundamente difícil, que teve uma educação formal ineficiente, ele parou no meio do fundamental. O tipo de ligação, de conexão que o Lula tem com esse eleitor do interior do Nordeste é muito mais profunda do que apenas o Bolsa Família. E o Bolsa Família nunca foi um programa fisiológico. Ele até se presta ao fisiologismo, mas ele nunca foi um programa fisiológico. Ele foi um programa que é elogiado por Nações Unidas, foi montado por economistas liberais. Entende? Ele não ele é um programa que Milton Friedman, que é o ícone do liberalismo, aprovaria. Isso não é verdade a respeito do programa Auxílio Brasil, é um programa puramente fisiológico, puramente criado para tentar tirar de Lula votos e trazer para Bolsonaro. Eu não acho que isso sejam favas contadas. Porém, não quer dizer que não possa funcionar. Não quer dizer que não possa dar votos o suficiente para o Bolsonaro para garanti-lo no segundo turno. Pode acontecer. Eu só não acho que isso esteja dado, tá? As condições do governo Bolsonaro e as condições do Brasil não estão a favor do presidente. Pedro, eu vou trazer aqui dois assuntos sobre a coisa presidencial, para a gente ouvir sua opinião. Um deles, o Aloysio levantou aqui num programa anterior, e depois o Hélio Gaspar também escreveu sobre, que é a possibilidade de Bolsonaro não estar na disputa presidencial, devido ao desgaste e à tentativa de manter uma questão que você mesmo abordou, a questão do foro privilegiado, concorrendo a uma vaga, talvez no Senado, ou de deputado, ou voltando à Câmara dos Deputados Federal.
E outra é essa possível aliança do Lula com Alckmin via PSB, uma aliança histórica, PT-PSB, né, mas seria a Alckmin a pessoa. Eu estava conversando até com alguns simpatizantes dessa aliança que falavam que Alckmin representaria a carta ao povo brasileiro. Lula não precisaria escrever, o próprio Alckmin seria essa carta ao povo brasileiro. E acreditam, inclusive, quem trabalha essa articulação, acredita que daria até primeiro turno se essa aliança se concretizasse. Como você vê esse cenário se arrumando para 2022 nesses eixos? Bolsonaro podendo estar fora da disputa e essa aliança Lula e Alckmin. Arnaldo, vamos lá. As duas perguntas são complexas. A grande dificuldade do Bolsonaro ser candidato ao Senado ou à Câmara, eu acho que seria o Senado, é que ele tem que se descompatibilizar da presidência da República. Ele tem que deixar o Planalto em março. Ou seja, em abril ele é um cidadão comum. Em abril, qualquer procurador do Brasil pode abrir um processo contra ele. E isso vai, dependendo do juiz de primeira instância, ter uma condenação rápida. Basta querer. Então, eu tenho certeza de que o Bolsonaro é conhecido pelas suas insônias, né? A presidência da República pesa nos ombros dele. E cara, essa é uma decisão difícil. Eu tenho certeza que passa pela cabeça dele essa ideia. Mas é uma decisão muito difícil. Eu acho que ele se elegeria com facilidade para o Senado no estado do Rio de Janeiro ou na maior parte dos estados do Brasil. Acho que se começa a dar até março pesquisa com ele próximo de sair do segundo turno, acho que esse é um cenário bastante concreto, mas não é uma decisão fácil não, tá? Não é uma decisão fácil por conta desse hiato no qual ele estaria fora da... no qual ele estaria sem foro privilegiado. Lula e Alckmin é uma chapa brilhante. É uma chapa brilhante porque primeiro representa uma aliança que deveria ter ocorrido no Brasil da Nova República, sabe? Fazia sentido PT e PSDB. O PSDB não é um partido de direita, ou o PSDB não nasceu como partido de direita. O PSDB nasceu como um partido de centro-esquerda, nasceu como um partido social-democrata, que, como boa parte da social-democracia europeia e americana, nos anos 90 se tornou social-liberal. Então, o PSDB fez o movimento que o Partido Democrata Americano fez, que a social-democracia alemã fez, que o Partido Trabalhista inglês fez, mas é a centro-esquerda. O PT é um partido que, ao longo dos anos 90, vai se desradicalizando até o momento da Carta aos Brasileiros. Uma chapa PT-PSDB em que os dois partidos ficassem se alternando, um dá o presidente numa eleição, o outro dá o presidente na outra, teria permitido que o Brasil criasse partidos não fisiológicos de direita. Porque um partido de direita ia aparecer para concorrer contra essa chapa. Só que, como PT e PSDB nunca se uniram e sempre brigaram entre si, sempre foram obrigados a fazer alianças com partidos fisiológicos de direita. Lula foi eleito com o vice do PL, que é o partido no qual o Bolsonaro está entrando hoje. Assim como o PSDB trazia sempre uma vice do PFL, o atual DEM, atual União Brasil. É uma chapa brilhante porque vai tirar para pessoas centristas, mesmo que ligeiramente inclinadas à direita, tira muitos preconceitos em relação ao Lula. E, por outro lado, não tira do Lula nenhum voto da esquerda.
Então, nesse sentido, se o objetivo da construção de uma chapa é ampliar essa chapa, é uma chapa brilhante. Agora, preste atenção numa coisa. O Alckmin tem dois caminhos. Ele pode se filiar ao PSB, ao Partido Socialista Brasileiro, e assim ser candidato a vice do Lula, ou ele pode se filiar ao PSD, ao Partido Social Democrata, do Gilberto Kassab, e ser candidato ao governo do estado de São Paulo. Geraldo Alckmin é um cara que o interior de São Paulo adora, porque ele foi um bom governador, tá? Ele foi um governador muito competente. E as gestões de São Paulo costumam ser gestões competentes, ao contrário das gestões aqui no Rio de Janeiro. O João Dória, que é inimigo fidagal do Alckmin, quer botar o Rodrigo Garcia, que é o seu vice, como candidato ao governo do estado. Agora que está claro que o João Dória vai ser candidato à presidência da República. O Alckmin consegue tirar o PSDB do governo do estado se ele for candidato ao governo do estado. Isso quer dizer o seguinte. Agora, a principal fortaleza do Alckmin é no eleitor do interior de São Paulo, que é um eleitor conservador. Eu conheço bem o interior de São Paulo. Eu conheço bem São Paulo. Eu morei em São Paulo, na capital, e minha mulher é de Bauru. Então eu conheço bem o estado. O eleitor do interior de São Paulo é muito diferente do eleitor paulistano. O eleitor do interior de São Paulo é conservador. O eleitor paulistano elege de vez em quando o prefeito do PT. São Paulo não elege o governador do PT. O Alckmin está numa dança que é uma dança muito delicada. Se ele é candidato a vice-presidente do Lula, ele provavelmente vai morar no Palácio do Jaburu. Ele provavelmente vai ser vice-presidente da República porque ganha muita força a chapa do Lula. Agora, ele não pode ficar parecendo que quer ser vice-presidente do Lula por meses a fio. Essa decisão tem que ser tomada rápida. Porque se o Lula fica mantendo ele em banho-maria durante muito tempo, o eleitor do interior de São Paulo vai começar a olhar para o Alckmin. Pô, esse cara não é o cara que eu conhecia. Esse cara que é o PT, ele está puxando o saco do Lula. Como é que esse negócio funciona? Isso começa a criar desgaste para o Alckmin como candidato a governador de São Paulo. Então essa decisão tem que ser tomada com uma certa rapidez. Eu não sei mensurar em tempo quão rápido. Mas não dá para você demorar 4, 5 meses para tomar essa decisão. Porque o Lula está literalmente deixando o Alckmin ao relento. O Alckmin está correndo um risco. Faz todo sentido ele querer ser vice-presidente do Lula. Mas isso tem que ser decidido rápido, porque senão ele perde a oportunidade. Ele põe em risco a oportunidade, que é o plano B de ser governador de São Paulo. Bom, são 8h47. Claro que, se deixar, a gente vai ficar aqui até meio-dia conversando com você, Pedro. E aí você não vai, depois não volta. É melhor então. Você falou que em março você pode estar com opinião diferente, claro. E aí você está avaliando a pesquisa, é evidente, claro. Né? É evidente, claro. Mas aí, se a gente ficar aqui até meio-dia, você não volta em março. Então vamos deixar aqui aberto para você voltar, né, quando quiser. Claro que pra gente vai ser sempre um prazer, uma honra, né? E nesse meio tempo a gente vai te acompanhando aí nos seus canais, nas suas colunas, que aliás hoje tem lá no Estadão tem coluna sua hoje também, cobrando lá aquele o último algoritmo lá do presidente, do CEO do Twitter, não é? Que ele queria, na verdade há uma demanda ali de aumentar aquela conversa no Twitter, né? Isso. Então, bacana, sempre te acompanhando aí, quero te agradecer muito, honrado de poder recebê-lo aqui, de poder trocar essas ideias aqui nesta manhã de sexta-feira, e espero que a gente tenha contribuído para que as pessoas possam, né, formar a sua opinião, manter ou mudar, criar o seu comentário a partir da sua passagem aqui pelo Folha no Ar. Te agradeço, muito obrigado e desejo a você um bom dia, um ótimo final de semana, Pedro. Cláudio, Arnaldo, Aloysio, muito obrigado pelo convite, foi um prazer a conversa. Aloysio?
agradecer demais ao Pedro. A Nova citou aí o Gaspari. O Brasil tem grandes jornalistas, né? Eu particularmente considero o Gaspari o maior jornalista brasileiro vivo. Eu sou filho de um grande jornalista, que talvez o maior repórter, uma história centenária da imprensa de Campos. Tive a oportunidade de ir no Jornal do Brasil e na Folha de conviver com vários grandes jornalistas. E, assim, tenho orgulho de ter um cara da mesma profissão, mesma geração como o Pedro, assim, como referência. Um cara que acompanho e acho que orgulho a minha geração de jornalistas. Parabéns, Pedro. Muito boa entrevista. Obrigado a você, Luiz. Neto? Neto, microfone. Isso, e eu estava me desculpando do problema que eu tive com o computador no início do programa e acabei não abrindo o microfone, estou aqui no improviso, aqui quase no estúdio, né, Nogueira? Quase seu vizinho aqui, estamos no improviso. Mas a entrevista é extremamente produtiva, como a Luiz falou, foi um prazer participar, mesmo que chegando atrasado, mas um prazer participar e agradeço muito ao Pedro aí. Como o Nogueira falou, em março tem novas opiniões, quem sabe em março a gente não está junto aqui de novo. Tá certo, valeu. Valeu, Pedro. Um grande abraço. Bom dia para você mais uma vez. Boa sorte pro Flamengo aí com Jesus ou sem Jesus. Quer dizer... Desculpa, né? É que eu tô emocionado. Essa semana eu passei lá na sala de troféus do Fluminense. Aí vi aquela camisa do Renato, que fez aquele gol de barriga. Acho que foi a única hora boa dele também no Fluminense. Ele fez esse papel com a gente aí em 2008 contra a LDU, deixou a gente com vice da Libertadores também. Que seria a nossa primeira, né? O Flamengo tem outra, então... Essa gloriosa história. Eu acho o Fluminense um timinho muito simpático também, tá? Obrigado, Pedro. Obrigado. Obrigado. O cliente tem sempre razão. Um grande abraço, Pedro. E mais uma vez reforço aqui. Até vou usar aqui a palavra do nosso querido Jorge Gomes Coutinho, que é um dos magníficos professores que a gente tem no IFE também. No IFE não, na UF, né? É uma figura extraordinária que eu aprendi a gostar e respeitar através aqui do Aloysio e desse programa. Ele coloca aqui, excelente entrevista, gostamos demais. Obrigado, tá, amigo? Um abraço. Valeu, gente. Até mais. São 8h52 e a reta final aqui deste programa, né? A gente fecha a semana muito bem, né? Vou até tomar a liberdade aqui de fazer esse comentário, né? Mas não é autoelogio, não, é na questão do conteúdo do Pedro, que com certeza acrescentou muito. E sobre as manchetes que nós já fizemos aqui pela manhã, tem várias aqui no início da manhã, só para a gente fechar o programa, vou pedir ao Aloysio e vou pedir ao Arnaldo Neto também, que está na pauta. Eu não sei se foi ele que fez, me perdoe, mas foi a Xana, não foi? A cobertura lá da água do mar, que voltou a invadir as residências do Pontal de Atafona. E o Aloysio, como o ex-morador, mas frequentador e apaixonado por Atafona, e o Arnaldo Neto, como atafonense, podem comentar isso pra gente, que eu creio ser a notícia, né, mais importante aqui de todas essas que são importantes, do portal folha1.com.br. Por favor, meu Aloysio e Arnaldo. Acho que Arnaldo, como atafonense, deve falar primeiro, né? Por favor, Arnaldo. Realmente a matéria é minha, Nogueira, e eu recebi vídeos enquanto eu vinha para cá, porque a madrugada, na matéria fala que a madrugada poderia ter um novo avanço, se estivesse ventando, a Defesa Civil estava lá, e aqui só registrar que a própria população sempre fala isso, né, que a Defesa Civil tenha tentado atuar muito firmemente, mas morrinho de areia não vai segurar a força do mar, né? Então não adianta muito o que está sendo feito, porque a gente precisa de um trabalho de contenção realmente com estudo amplo, passando pelo INEA, e segundo a Prefeitura, esse estudo vai ser retomado na próxima semana, numa reunião que vai ter do Conselho de Meio Ambiente Municipal. Bem, eu falo ali com apreensão de quem mora ali, né? Eu não me identifico como quem mora em Campos, eu moro ali, minha casa é ali, meus pais moram ali, meus amigos moram ali. Para eu chegar à conclusão que eram 20 casas que estão na linha, cerca de 20 casas, eu fui andando
Eu passei pela casa de Anne, que é onde o Mar está chegando, e fui até a casa de Risete, que é a última casa na linha, porque foi onde eu cresci, onde eu corria quando era criança, onde a gente brincava ali. Sei a casa de todo mundo, sei cada um que mora ali, conheço cada um daquela que está nessa linha agora, porque a gente pode pegar de Dona Sônia, né, da casa da Sônia Ferreira para cá, mas agora aquela região ali está sendo a mais atingida, né? Esse mês de novembro, segundo o Eduardo Bulhões, é normal, que é um estudioso da área, ele diz que é normal esse mês de novembro isso acontecer, né, essa questão do avanço do mar, mas para nós, moradores, o normal sempre foi março, né? Março, abril, né, aquele período ali que o mar avança mais. Mas ele disse que normalmente novembro é um período que isso pode ocorrer em regiões que sofrem com essa questão de erosão costeira. Mas esse novembro tem sido muito pesado, né? Eu fiz matéria recente da sábado na Folha, estive lá conversando com o pessoal, né? E o personagem, o Nino, ele tombou o cômodo da casa que ele mora, que já é uma casa atingida pelo mar, não é a casa dele, com a casa cedida. Poder o mar não tombar e a Defesa Civil não condenar o espaço. Só que ponto chega de desespero, porque também não tem para onde ir. Né? E muito me espantou, e eu estou começando a bater nisso nos meus textos, a repetir esse ainda, né? Porque a Prefeitura me informou em nota, nós estamos falando de um problema da década de 50, né? Que nós temos a SEAB em Atafona, que foi criada, a Companhia Estadual de Habitação, foi criada para receber pessoas que perderam suas casas no Pontal e na Ilha da Convivência. Nós temos a Vila Esperança em Atafona, que aí já é um pouquinho mais recente, entre Ranulfo Vidigal, Betinho da Laire, já que na década de 90, a Vila Esperança, também criada para receber oriundos do Pontal e da Ilha da Convivência, e esse avanço do mar que vem ali, essa região que eu falei que eu conheço todas as casas, a maior parte é de famílias de pescadores, de famílias que não têm facilidade para comprar um imóvel, né, se o mar chegar de hoje para amanhã, né, e esse problema que está acontecendo, a Prefeitura ainda estuda, né, um programa de habitação que possa contemplar essas pessoas, mas primeiro vão ser aqueles que estão no aluguel social. Por quê? O que a Prefeitura entende? Que essas pessoas que estão em risco deveriam já ir para o aluguel social, sendo o aluguel social uma taxa de R$400, uma contribuição de R$400, e depois do aluguel social ganhariam uma possível casa popular, um programa que sabe-se Deus quando vai sair do papel. E se vai sair do papel, a gente não sabe, né? Do jeito que as coisas andam em São João da Barra, a gente não costuma saber mais de muita coisa, né? A gente fica sabendo mais quando acontece ou quando não acontece, quando chega o problema e a gente acaba relatando. Enfim, é preocupante, só vou a Atafona provavelmente no domingo, estou de plantão amanhã, só vou a Atafona no domingo, mas muito preocupado com o que está acontecendo. Em 2017, quando eu saí da Folha, da redação da Folha, eu continuei com o blog, mas fiquei quase um ano, né, fora da redação do dia a dia. Nós lideramos um movimento, eu, o Lucas e a Camila. A Camila é filha do Ricardinho, do restaurante, o Lucas hoje é chefe lá do restaurante, eu, Lucas e Camila, e Robson, que é primo meu e de Camila. Nós 4 lideramos um movimento, fizemos uma grande reunião com presença de autoridades, enfim, para tentar alguma resposta em relação a essa questão. Mas parece que é uma luta tão sem resultado quanto é a luta de quem insiste achando que não vai perder o imóvel para o mar. Porque a gente tenta de todas as formas, a gente busca autoridades, a gente ouve outras pessoas e a gente vai vendo as coisas acontecendo. Por exemplo, em Guarapari, Miaípe, começou a obra ali agora, na praia de Miaípe, pelo DER. A gente viu Camboriú fazendo uma obra de 67 milhões, o mesmo valor, parecido com o valor de Miaípe, inclusive. 67 milhões num orçamento que vai passar de 500 milhões em São João da Barra, é factível, não é uma coisa surreal. E você não precisa pagar de uma vez, no caso de Camboriú, foi um empréstimo do Banco do Brasil, entendeu? Tem condições de um município fazer. E o município, desde o governo Neco, que foi, apesar de todos os erros do governo Neto, foi o primeiro a ter algo concreto, né? O Roberto Henrique até tenta puxar para ele, porque eu acho engraçado isso. O projeto nem saiu do papel, mas tem pai. Né? Que Roberto Henrique, quando eu falo sobre o projeto, não cito que ele articulou o INPH do governo Neto, às vezes ele fica me mandando mensagem reclamando que esquece dele. Não é esquecer, é porque o projeto não saiu do papel. Mas, enfim, foi o primeiro projeto que apareceu, foi no governo Neco, mas desde lá a prefeitura sempre dizia que a competência não era dela. Isso independentemente do governo, seja Neco ou seja Carla, que a competência não era do município, seria do governo federal. Isso caiu por terra numa matéria bonita também, um lead muito bonito, na matéria da Folha de São Paulo,
que falava de Atafona mais como uma questão do aquecimento global, em uma questão mais ampla. E isso caiu por terra, porque o governo federal informou, olha, não é com a gente não, isso aí é o município que resolve, a gente pode fazer junto, a gente pode ser parceiro, não com essas palavras, óbvio, né? Mas assim, a gente pode trabalhar junto, mas a competência é do município. A gente espera, né, que algo seja feito. Se não tem como impedir o avanço do mar, pelo menos atender essas famílias, não deixar na situação, essas famílias todas desabrigadas, né? Vamos torcer para que isso não aconteça, que o mar não chegue, mas que a prefeitura já tenha algum plano para essas famílias, caso isso venha a acontecer. Antes do Aloysio trazer o comentário dele também, para a gente fechar, só colocar o que me assusta e o que me deixa preocupado aí, só como turista de Atafona, quem é que não gosta também, mas é essa inércia desses governos todos que passaram por aí, como você disse, mas principalmente esse atual governo, que simplesmente, como você falou, Arnaldo, 67 milhões é factível, é possível sim fazer, a prefeitura fazer, e se quiser correr atrás de parcerias, tanto com o governo estadual, com o governo federal, é extremamente possível e viável. O que não dá é para a gente continuar esperando agora começar um novo estudo de um novo projeto. É lamentável, Aloysio. Arnaldo dá um testemunho de quem conhece pelo nome, e de história desde criança, todos aqueles moradores, né? Eu conheço alguns deles também, porque frequento ali desde 77 que eu frequento a Atafona. Inclusive, essa casa, eu já contei essa história para você, Arnaldo. A casa onde o Nino está hoje é os fundos da primeira casa que meu pai alugou em Atafona. A gente chamava de Casa do Ratinho, porque tem um camundongo, o papai tentou matar o camundongo. O verão inteiro não conseguiu. Tem para mim que ele matar o camundongo. Né? E eu, mamãe e Cristiano, subíamos para a mesa, enquanto ele tentava matar o camundongo com a vassoura. É a casa onde Nino hoje está. Então, são muitas memórias afetivas, né? Muitas memórias afetivas. É um negócio que realmente só vivendo, só quem viveu para saber quanto isso cala no coração. Mas a gente tem que tentar analisar a questão racionalmente. O avanço do mar em Atafona, o primeiro registro é um fenômeno chamado transgressão marinha. O primeiro registro dele se dá pelo geólogo canadense Charles Frederick Hart, que no século XIX, bancada por Dom Pedro II, integrou a missão Thayer. A missão Thayer era chefiada por um grande naturalista da época, hoje está datado, o Agassiz, suíço, que queria se contrapor à teoria da evolução do Darwin. E foi fazer como o Darwin, viajar o mundo todo para tentar dar substância à sua teoria. O Charles Frederick Hart, compondo essa expedição, ele foi de cavalo e a pé do Rio Itabapoana até Niterói. Tem o livro de Charles Frederick Hart, os desenhos dele, os diários dele, e depois ele vai morrer no Brasil por febre amarela, fundando o Serviço de Geologia no Brasil. Então, ele registra isso. É só para deixar claro que é um fenômeno natural. Ocorria no século XIX e está ocorrendo agora. Né? Um registro de um grande cientista, tá? Reconhecido mundialmente. E está lá, está escrito, está desenhado, está por ele, né? Ocorre que em 1951 é inaugurada a barragem de Santa Cecília, que desvia 2/3 da vazão do Paraíba para o Rio Guandu. O Guandu é um córrego, era nada mais que um córrego. O Guandu, encorpado por 2/3 da água do Paraíba, é uma obra de Carlos Lacerda, governador da Guanabara, que é, né, o estado do Rio da Guanabara, porque é da capital da República, sendo no Rio de Janeiro. É uma obra muito importante para o Grande Rio, porque abastece ele de água e esgoto, e que a partir dali, esse fenômeno que é natural se acelera. Então, a gente fala da omissão dos governos, a omissão dos governos nos últimos 70 anos. São 70 anos. São 70 anos. Né? Charles Frederick Hart é o cara do século XIX, o agravamento pela ação humana, e lógico, piorou com outras barragens sendo construídas, com mata ciliar sendo devastada,
assoreamento do rio, despejo de esgoto, material foi piorando, mas o marco é a barragem de Santa Cecília. E o que acontece? Porque a gente tende a achar que o mar ele tem as nossas referências, né? E o pai de Arnaldo, um grande pescador, e eu já fui mergulhador um dia na vida, e você aprende na vida com o mar que você tem que submeter ao mar, não ao contrário. O mar não submete você nunca, né? E é bom que seja assim. O mar, a posição não está pior. O que aconteceu? 2 áreas ali, a beira-mar, como o Arnaldo colocou no lead dele na matéria de sábado. Casa beira-mar é sinônimo de bem viver em qualquer lugar do mundo, retafona é sinal de pânico. É um lead criativo, bom lead. Terrível. E tinha ali 2 construções muito grandes, quais sejam a casa de Elton Damas, do pessoal da Zona São João, que era uma casa imensa. Eu, quando me mudei e fui morar na Tafona, em 94, essa casa ainda estava inteira. Só tinha caído um muro dela. E é uma casa muito grande, aquela coisa de usina no tempo alto, tijolo dobrado, de adobe, entendeu? Pra você ter uma ideia, eu até comentei com o Arnaldo, as fundações da casa é mármore. A gente está falando ali, era tanto fartura de recurso natural que as fundações da casa são de mármore. Eu peguei muito pedaço de mármore ali, o mar escavando. E o prédio do Julinho, porque aí é uma construção de 4 andares, né? As 2 desabaram, uma casa, uma mansão, né, um estilo colonial, muita pedra. Isso ancorou um pouco o processo. Mas o mar, ele está na impossibilidade de passar por cima desses escombros, ele está ladeando, né? O mar sempre acha um jeito. Quando não é frontal, é diagonal. Chama na guerra movimento pelo flanco, né? Então, virando ilhas. E é como se ali, dessas ruínas, a mais próxima ao Rio Paraíba, é a do Julinho. Então, é como se fosse o cotovelo e o antebraço do mar vem. E aí pega essas ruas da casa onde Arnaldo mora, né? Porque elas estão aqui, elas estão depois, né? Então, ela vem comendo diagonal. E, sinceramente, as pessoas que Arnaldo conhece de nome, todas elas, eu conheço algumas. Quem são essas pessoas? São os refugiados climáticos, gente. A gente fala, isso não é coisa de futurologia, ficção científica, não. Não é filme de Hollywood, não. É real, tá aqui a Tafona. Né? São refugiados climáticos. Arnaldo pode se tornar um daqui a pouco. Entendeu? Espero que não. E não se faz nada. E, sinceramente, é uma impressão que eu tenho. Carla tocou o F, pontinho, pontinho, pontinho. A impressão que me dá é essa. Vai atenuar como der, com o aluguel social. Se tombar mesmo aí o quarteirão, inaugura uma outra comunidade, constrói a toque de caixa e deixa inchar. Agora, para finalizar, isso tem um problema que vai além dos moradores. Captação de água, que São da Barra hoje já tem muito problema, e salinização das terras agricultáveis. Porque já tem registro de língua salina em Barcelos, tem peixe de água do mar sendo capturado em Barcelos. São da Barra, volta e meia, tem problema, a água está se tornando salobra. E digo mais, se esse problema avançar, a questão vai chegar a Campos. Vai chegar a Campos. Entendeu? Uma hora as pessoas vão ter que acordar para a gravidade do problema. Até porque exige ação humana, até porque foi a ação humana que agravou em muito um problema que a natureza já tinha, acho que foi muito agravado pela ação humana. Né? Todos nós somos culpados. E temos que fazer alguma coisa, não dá para assistir passivo nisso, né? É isso. Quem teve lá eu acho que foi final de semana passado, não sei a data exata, mas eu vi pelas redes sociais, não vi, naturalmente o programa deve ir ao ar ainda, não vi, foi o Fernando Gabeira que esteve conosco aqui nesse programa e prometia, lembra, o Arnaldo e a Luiz, que ele estaria em Atafona novamente, já que ele está fazendo uma série para Globo News, para cobertura desses avanços aí do mar. Eu acho que foi esse final de... Ele teve lá e o programa, essa previsão é de entrar no ar em janeiro.
né? Eu falei com algumas pessoas que foram entrevistadas, a previsão é para janeiro. Ele fala sobre a erosão costeira, óbvio, mas também a questão da influência da pesca em relação ali ao fechamento da foz e a abertura da nova, tem essa pegada também. A erosão e a adaptação dos pescadores a essas mudanças ali que estão acontecendo. Perfeito. Desculpa, eu citei o Gustavo Frederico Hart, não posso deixar de citar o Alberto Lamego, né? Que talvez o maior intelectual que essa terra nossa que pariu. Um dos maiores escritores também. Morava ali no estado das Arizes, criminosamente abandonado para cair pela gravidade, como cai pela gravidade as casas pela erosão marinha tafona. Segundo Lamego, na sua obra, era um geógrafo e geólogo, ele chama o delta do Paraíba delta pé de ganso, que era um delta ramificado em dedos. O que está acontecendo com o Rio Paraíba, e é um grave risco, porque há quem diga que após Santa Cecília, a verdadeira foz do Paraíba, e por vazão está correto, não é mais a Tafona, é a Baía de Sepetiba. Que a maioria da água do Paraíba realmente vaza na Baía de Sepetiba, via Guandu, né? Porque depois ali, o único acréscimo relevante que o Paraíba tem é o Muriaé, que não repõe 2/3. Repõe 1/8, 1/6, né? Bem menos, né? E Lamego, esse delta pé de ganso, cara, todo mundo conhece, né? A Lagoa do Açu, a Lagoa de Quipari e a Lagoa de Gruçaí. Vê foto de cima, elas são lagoas alongadas, são tipo charutos, a forma dela, né? Eram esses dedos da foz do rio que perderam força de oposição ao mar e se tornaram lagoas alongadas. É o que está acontecendo com o próprio Paraíba. Que só tem, como o Arnaldo falou aí, a foz... Convivência não é mais uma ilha. É a mesma faixa de areia com a Tafona. Você tem o resto dessa foz entre a antiga Ilha da Convivência, o Peçanha e o Peçanha em Gacaú. Se fechar isso, o Paraíba nosso aqui vai virar o que são, maior talvez, por óbvio, mas vai virar o que são a Lagoa de Quipari, do Açu e de Gruçaí. Olha a catástrofe natural que isso vai... As pessoas não se dão conta, né? Não se dão conta. O problema o drama dos moradores do Tafona é imenso, é um drama, é uma tragédia, mas a tragédia é muito, muito, muito maior. E as pessoas, infelizmente, não atentam para isso. E a ação do homem, ou a falta da ação do homem e da mulher, no caso aí, é que também destrói tudo. É impressionante. Bom, 9h12 agora então. Agradeço aí a vocês, ao Aloysio, uma semana extremamente bacana, produtiva, ao Arnaldo Neto também para colaborar com a gente, para estar conosco aqui, fechando essa semana, muito bom. Muito obrigado, Arnaldo, que você tenha um bom final de semana, um bom descanso, meu jovem companheiro. Bom descanso, já até anunciei antes de... Pior que você tá aqui perto hoje. Fecha a porta ali, corre ali, bicho. Bota a cadeira ali embaixo da maçaneta. Esqueci. O homem é grande. Esqueci. Oi? Eu esqueci que você tava aqui perto, rapaz. Pô, fecha a porta ali. Beto, fica quietinho, fecha lá. Daqui a pouco eu passei no estúdio. Chega lá o programa. Aí, tudo mais, já vamos na semana a vocês dois, a todos os ouvintes, e na segunda, Nogueira, estamos de volta, se Deus quiser. Se Deus quiser. Aloysio, obrigado também, um grande abraço. Eu vou falar com mais tranquilidade. Bom descanso, meu companheiro. Não, resolve comigo. Opa! Um abraço, gente. Obrigado. A entrevista do Pedro Doria foi muito proveitosa, foi uma semana muito proveitosa. A entrevista do Nani ontem tem um lance interessante, ele tocando gaita, e eu até tirei aqui mudo, porque pousou, eu tô aqui de casa e tô na sala, e a porta da varanda aberta para trabalhar de luminosidade, né? Pousou um bem típico, cara, e fez um duo com o Nani, só que eu tirei. E eu não podia também tão pouco levantar para espantar o BTV, né? Uma cena muito legal, assim, deve gerar
talvez verso depois, que foi uma cena muito bonita. E todas as demais entrevistas, né? Renato Faria, entrevistado aqui segunda-feira, se elegeu para mais um mandato à frente da presidência da Sociedade Portuguesa de Beneficência, né? Marcelo Mérida, quem estou esquecendo? Edvar Júnior, brilhante entrevista. Acho que foi uma semana muito rica. Mas essa do Bem TV com o Nani na gaita é uma coisa que está, como diria um amigo meu, está na mente, autoridade, está na mente. Você coloca ração de cachorro lá na janela ou não, né? Pro Bem TV? Não, ele pousou por acaso. Não, porque eu... O som e sem brincadeira, ele passou a dialogar com as notas do Nani. E eu fiquei meio espantado e assim, não querendo interromper, mas com medo de eu ter que voltar e o bichinho tá cantando atrás de mim e ficar... Foi uma cena muito legal. Não, Criança de Deus. Sim. E o Bem TV, lá em casa a gente coloca a ração do gato, que é menorzinha, né? Na janela da cozinha. Rapaz, é o dia inteiro, ele dá aqueles voos. Aí se você ficar parado, né, naturalmente, sem movimentos bruscos, é de juntar 2, 3 ali, cantando e pegando a ração. Bacana demais. Muito bom. Muito bom. Eles ficam lá na Itafona, vão na ração dos cachorros, mas o que eu achei espantoso... Foi a hora, né? Não tinha nenhuma isca, nada, não chamariz, e ele parecia dialogar musicalmente com a gaita do Nani mesmo. Eu fiquei assim, impressionado. Ele é reativo, né? Ele é muito bacana. Muito bom. Não vou esquecer, não. Como minhas lembranças na casa onde hoje está Nino. Coisa que você não esquece, né? Não esquece. Não apaga de forma nenhuma, ainda mais com o drama vivido aí por aquelas pessoas, que o Arnaldo também é uma delas e relatou também. Não sei se dá para dormir tranquilo em uma situação dessa. Uma pena é a insensibilidade das autoridades. Aloysio, mais uma vez, então, muito obrigado. Arnaldo, muito obrigado. Que vocês tenham aí realmente um bom final de semana. Na segunda-feira estaremos de volta com o Folha no Ar. Ficamos por aqui hoje agradecendo a você que nos acompanhou aí mais essa semana com o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e também com o apoio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Não esqueça, amanhã, bem cedo, nas bancas de toda a cidade e nas casas dos assinantes, o jornal Folha da Manhã impresso.